Estamos aqui com Raquel Varela, historiadora do trabalho, portuguesa. Tem adquirido bastante notoriedade com vários comentários que ela faz sobre política, sobre o estado da nossa civilização e do capitalismo. Participa do programa Último Apaga a Luz em Portugal. Recomendo, excelente, inclusive. Raquel, bom dia. Olá, bom dia. Bom dia a todos os que estão a ouvir. Certo. Vamos começar falando sobre a situação da saúde portuguesa. Já há anos que a senhora tece várias críticas ao sucateamento da saúde pública portuguesa. E são críticas que, inclusive, se aplicam a vários países do mundo, ouso a dizer que a maioria, porque é uma tendência que existe ao longo das últimas décadas. Eis que veio o coronavírus e meio que expôs a ferida que estava ali no sistema. A senhora acredita que nós poderíamos ter evitado ou ao menos mitigado os efeitos dessa situação toda? Como? Bom, antes de mais nada, a sua pergunta contém várias perguntas, todas elas muito interessantes. E eu diria começar pela primeira, que me parece, nós poderíamos ter evitado chegar a uma opção limite, que é uma opção de traços atrasados, portanto uma sociedade evoluída como a nossa no século XXI, com os recursos científicos e logísticos que tem, ter que recorrer a uma medida como o confinamento, o isolamento social e a quarentena para enfrentar um vírus, é uma sociedade que obviamente tem falhas substanciais. A pergunta que nós temos que fazer é, imaginemos que nós vivíamos noutro tipo de sociedade, não capitalista, não mercantil, como é que nós teríamos enfrentado este vírus? Bom, primeiro começar por dizer o óbvio, vírus e bactérias são os nossos principais competidores, portanto, à nossa espécie, e isso já é conhecido. E, portanto, começar por dizer o óbvio que, sabendo que isso é conhecido, nós sabemos que existem, e não deixam de existir por nós deixamos de viver numa sociedade capitalista e passamos a viver numa sociedade socialista, outro tipo de sociedade que queiram imaginar ou pensar. Agora, a forma como nós lidamos com estes nossos competidores pela natureza, não é? Nós estamos aqui a competir pelo espaço, pela existência tal e qual, ela é muito marcada pelo tipo de sociedade e pelas opções que nós fazemos. Por exemplo, a virologia tem uma ampla investigação onde é referido, e depois isso é utilizado por teorias da conspiração, mas não vale a pena fazer-se disto uma teoria da conspiração, porque a virologia há muito tempo e a epidemiologia que assinalam a hipótese dos vírus se expandirem, ganharem capacidade de mutação em que se tornam mais agressivos e se expandirem à escala mundial através do avião. Quer dizer, isto está escrito em dezenas de artigos científicos da área. Porquê? Porque nós sabemos que quando se reduz o espaço entre a cidade e o campo, entre a cidade e o meio selvagem, quanto mais agressivos somos nós no território, neste caso, em princípio terá sido dos animais selvagens, mas não é só um problema de redução do espaço natural urbano. O problema é mais profundo do que isso, porque nós estamos a falar, porque é que os epidemiologistas conseguem fazer previsões de um vírus desta natureza? Porque nós sabemos que as grandes concentrações urbanas, com uma industrialização de grande intensidade, fábricas gigantescas que trabalham 24 horas por dia, em que os seus trabalhadores têm más condições, aquilo que nós chamamos os determinantes sociais da saúde. Portanto, são pessoas que não comem, não dormem, não estão bem. Isso potencia as doenças. Vivem em grandes zonas de favelas, de barracas, de bidonville, onde há uma expansão, não há escudos imunitários nessas circunstâncias. E ainda por cima nós vivemos um processo de reestruturação do capitalismo à escala mundial, na minha opinião não foi a partir da década de 70, mas a partir da década de 80, já podemos conversar sobre isso, que fez as cadeias produtivas, o que é que fez?
é muito interessante compreender isto. Nós socializamos a produção, mas não socializamos a propriedade. E, portanto, hoje em dia, os governos português e do mundo inteiro, tirando um ou dois, por razões históricas muito concretas, parece-me que a Finlândia, segundo o que eu li, mas não conheço bem o caso, não conseguem produzir máscaras, que é uma coisa que uma costureira, uma modista aqui na minha rua consegue fazer dezenas num dia. Porquê? Por exemplo, em Portugal, um lar de idosos já teve 15 mortos porque teve durante 2 semanas à espera de uma zaragatoa. Não é de um reagente químico complexo, é de um instrumento que é um pauzinho de madeira com algodão na ponta, esterilizado, que permite fazer o teste na zona do nariz para testar a permanência, a existência do vírus. E, portanto, este grau de fragilidade produtivo levou-nos a esta circunstância. Mas não é só o problema do grau de fragilidade produtivo, porque imaginemos, eu concebo uma sociedade não mercantil, onde nem todos os países, nem todas as regiões, aliás, eu espero que nessa sociedade não haja fronteiras, essas regiões não vão ser autossuficientes em tudo, portanto, que nós não podemos ter essa ilusão autárcica. Claro que nós hoje em dia argumentamos, porque vivemos no quadro dos Estados nacionais, que é de uma tremenda irresponsabilidade os Estados estarem numa situação sem estoques em áreas fundamentais da saúde e proteção dos cidadãos, e isso só serve para pôr a nu o que é este processo, o que é viver no capitalismo no século XXI, que muitos, enfim, e é o período do neoliberalismo, mas o período do neoliberalismo é o capitalismo inevitável. Eu gostava de lembrar sobre isso, porque há pessoas que pensam que nós podemos ter um capitalismo não neoliberal. Isso é desconhecer as fases de desenvolvimento dos vários modos de produção. Portanto, nós necessariamente não teríamos que viver numa sociedade em que toda a gente produzisse tudo, desde que nós vivêssemos numa sociedade profundamente solidária. Eu estou a ler um romance lindíssimo do William Morris, que aliás foi publicado no Brasil, que eu recomendo vivamente, que é Notícias de Lugar Nenhum. William Morris é um intelectual socialista do século XIX que imagina uma Londres em 2100 e qualquer coisa que seria socialista e onde não há dinheiro. E toda a gente trabalha, e toda a gente faz um bocadinho de trabalho manual, trabalho intelectual, o horário de trabalho foi muito reduzido, não há cidades nem prédios gigantescos, enfim, é um paraíso. É assim, se vocês quiserem sair da quarentena, porque a realidade porque a literatura obviamente permite-nos criar realidades que não existem, e isso é parte essencial da nossa definição como seres humanos, a nossa capacidade de sonho, também de pesadelo, é a nossa visualização, a nossa projeção define-nos como seres humanos. Bom, e voltando aqui ao meu argumento inicial, o epicentro do surto na Europa é Bérgamo. Bérgamo é o local na Itália que tem mais relações com a província de Wuhan, com a província de Hubei e com a cidade de Wuhan. Durante um mês inteiro, essas relações não quiseram ser quebradas pelos proprietários das grandes fábricas de ambos os países. Portanto, a China impôs a quarentena. Não vale a pena nós fazermos aqui louvores à ditadura chinesa, porque uma das razões por que nós estamos a viver esta situação catastrófica é porque a China ignorou todos os avisos dos seus médicos durante dezembro e agora pensa-se que a epidemia já pode ter começado em novembro. Pronto, e durante janeiro, Bérgamo, os grandes proprietários de fábricas de Bérgamo não quiseram tomar nenhum tipo de medidas. Os Estados, obviamente, estão hoje em dia, se é que alguma vez não estiveram, mas profundamente ligados a estas empresas, são representantes políticos destas empresas, todas as suas atuações políticas vão no sentido de beneficiar, em primeiro lugar, os lucros destas empresas, aqui, obviamente, para se convencer a população toda, chama-se economia nacional, bem-estar nacional, a economia só, como se não existissem vários tipos de economia. Já agora economia, a divisão da palavra economia significa regras da casa. Economia não significa economia capitalista, não significa economia mercantil. Nós podemos ter várias escolhas económicas. Bom, então o que é que nós tivemos? Nós tivemos uma expansão brutal das cidades, uma concentração de pessoas com
que não têm os seus determinantes sociais da saúde, o seu modo de vida, da alimentação, etc., não é o melhor, não vivem em boas condições sanitárias, e a isto juntou-se a vontade de todos os governos do mundo, sem exceção, fecharem os olhos à necessidade de parar as ligações imediatamente com a China. Potenciando, obviamente, aquilo que se explodiu em fevereiro, mas que se foi acumulando durante janeiro. Contra as recomendações, eu devo dizer, que tenho muita pena que a gente não tenha um governo mundial e que não sejamos todos irmãos, mas nós temos uma aparência de governo mundial na saúde, que é a Organização Mundial de Saúde, que, sem nunca colocar diretamente em causa a China ou os países, o seu presidente, que é um médico etíope, insistiu durante 3 meses, com um olhar assustador, que a situação era muito preocupante e que tinham que seguir o caminho de medidas drásticas. E tudo isto foi ignorado por todos os governos do mundo. O governo português não foi diferente. Portanto, respondendo à primeira pergunta, nós podemos, vamos pôr a pergunta frontalmente, numa sociedade socialista não vamos ter pandemias? Não, ninguém pode dizer isso, como é óbvio, os vírus e as bactérias estão lá. O que é que nós podemos fazer de diferente? Podemos financiar muita investigação contra as bactérias e os vírus. Essa investigação deve estar sujeita a excelentes condições de trabalho dos investigadores e deve ter por objetivo não lucros milionários das farmacêuticas, mas de facto que nós saiamos vitoriosos desta luta contra a natureza. A segunda coisa que devemos fazer é repensar todo o nosso modo de vida para não ter cidades, condições de habitação e de alimentação da população que a leva a ser uma população frágil face a estes ataques da natureza. E a terceira que devemos é ter um excedente criado que nos prepare para situações destas. Nós neste momento no mundo, pronto, o que é que nós temos? Nós temos uma produção de just in time, não temos excedente, nem de máscaras, nem de coisa nenhuma. Nós ainda não assistimos, e eu não tenho falado muito nisso para não gerar ondas de pânico, mas tenho escrito ao longo destes anos, a situações de desabastecimento. Quando tivermos, o Brasil vai descobrir que não pode comer só soja, Portugal vai descobrir que não come camas de turismo. Quer dizer, esta teoria das vantagens competitivas de um economista, David Ricardo, aliás feita a partir do caso português, do famoso Tratado de Methuen, negociado entre a Inglaterra e Portugal, para quem está lá em casa a me ouvir, é uma teoria que tem servido de base a todo o modo de desenvolvimento capitalista, que é cada país deve produzir aquilo em que ele é mais competitivo no mercado mundial. Isto leva frequentemente à monocultura, à monoexportação. No caso de Portugal é o turismo, no caso do Brasil é a soja, enfim. Claro que os países centrais ricos mantêm uma estratégia autónoma, porque sabem perfeitamente que vivem em competição permanente, sobretudo entre eles, não é? O grande inimigo económico da Alemanha é os Estados Unidos, o grande inimigo económico dos Estados Unidos é a China, o grande inimigo económico da China é os Estados Unidos e a Alemanha, portanto, não há aqui uma aparência de que as lutas interimperialistas teriam terminado. Agora já vimos que não, até há assaltos a ventiladores, não é? Há assaltos a aviões com ventiladores. São puros atos de pirataria, mas nunca foi diferente. Portanto, só para terminar, os países centrais têm todos uma estratégia, por exemplo, de autossuficiência alimentar. Sempre foi determinado que, pese embora as regras do mercado livre, na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, tem que haver capacidade produtiva para alimentar a sua população. Mas são muito poucos os países no mundo que o têm. Certo. Basicamente, então, uma economia socialista teria condições de mitigar essa crise, uma economia capitalista não. Uma coisa que a senhora falou que me chamou muita atenção é que a senhora não concorda que possa existir um capitalismo não liberal. Há várias tentativas da esquerda, digamos, de tentar domar um pouco o capitalismo. O governo português, no momento, é um governo que se reivindica de esquerda e que a senhora tem criticado muito. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre isso, sobre as possibilidades da esquerda
de atuar na institucionalidade para tentar aí aparar as arestas do capitalismo. Isso é possível até que ponto? Então, eu não fugi à questão da análise do governo português e já lá vou, e à análise do nosso Serviço Nacional de Saúde. Nós, as pessoas em geral, têm uma visão do capitalismo muito ideológica. O capitalismo seria uma coisa má, feita por homens maus. Isso não é todo verdade. Primeiro, o capitalismo, quando surge como modo de produção, há muitas discussões se terá sido no século XVI, depois da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. Eu opino que depois da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, mas, mas todos são unânimes em que ele é o modo de produção da pós-Revolução Francesa e pós-Revolução Industrial. A discussão é um bocadinho as suas origens e o seu... o capitalismo no seu primeiro momento é um avanço para a humanidade extraordinário, quer dizer, a máquina a vapor, a indústria, a racionalização produtiva, a criação de um mercado que rompesse as barreiras do feudalismo e todas as vanguardas artísticas que advêm daí, faz do capitalismo no século XIX um modo de produção extraordinário. Avançámos mais no século XIX do que em todos os anos anteriores da humanidade. Portanto, o capitalismo, como todos os modos de produção, leva dentro de si, anteriores, as contradições. Que contradições são essas? O capitalismo é interessante no início porque ele é um capitalismo concorrencial e a partir do século XIX, final do século XIX, início do século XX, ele é monopolista. As pessoas pensam que vivem em concorrência. Vou-lhe dar o exemplo de um país como Portugal. Neste momento nós temos centenas de milhares de trabalhadores que até na aparência são pequenas empresas, mas é só na aparência, o capital nunca se acumulou ali, circulou ali, que é completamente diferente. São juridicamente empresários, mas de facto são trabalhadores. É disso que se trata e o governo fez leis de proteção que os deixou de fora porque eles não são nem bem empresários nem bem trabalhadores. E isso é uma forma jurídica. Porquê é que eu chamei a atenção para isto? Porque as pessoas viveram o sonho de que o capitalismo tinha deixado de constituir-se a partir do século XX. Vou recontar a história para não vos baralhar. A partir do início do século XX o que nós temos é o capitalismo para sobreviver, ele não precisa de um homem mau que bate noutro homem mau. É que se eu sou capitalista e não cortar os meus salários, não introduzir tecnologia nova, que me vai significar custos fixos, e portanto a médio prazo vai diminuir a minha taxa de lucro, embora a possa aumentar no início. O que acontece é que eu vou ser destornada pelo vizinho do lado que vai fazer isso. Portanto, o capitalismo é competição, não é cooperação. Essa competição, numa modo de produção inicial, tem vantagens de romper as amarras feudais, como eu dizia anteriormente, mas depois transforma-se num obstáculo ao desenvolvimento. Quem é a maior indústria hoje em dia no mundo? Qual é a maior indústria que nós temos? É a indústria de armamento. É disto que nós estamos a falar. Porquê? Porque a partir do século XX o que nós temos é as pequenas empresas vão sendo engolidas e criou-se a ilusão, porque faz parte da reestruturação produtiva pós-década de 80, que as subcontratações é uma forma de ter a empresa enxuta no modelo just in time. No fundo, há 5% de trabalhadores protegidos e 95% desprotegidos, e uma boa parte deles em terceirização, como vocês chamam no Brasil. Isso não significa que o capitalismo deixou de ser monopolista, porque se formos a ver, há 62 pessoas que têm metade da riqueza do mundo e 200 empresas que controlam praticamente tudo. Portanto, as pessoas até têm o seu café, mas o seu café é da Nestlé, ou metade do que lá vende é da Nestlé. Portanto, há uma ilusão de que isto é um modo de produção que pode sobreviver às suas próprias contradições, desde que nós ponhamos lá bons gestores, bons políticos. Ora, não é possível separar aqui organização de fim. Isso é um pensamento mágico e profundamente ideológico. Quer dizer, ele não consegue explicar a realidade que nós vivemos, esse pensamento mágico. O que é que nós temos a partir da década de 70, 80, sobretudo 80, que é o chamado período neoliberal? Nós temos nos países centrais, onde começa a cair a taxa de lucro depois da reconstrução do pós-guerra,
nós temos uma queda dramática da taxa de lucro. O primeiro aviso é a chamada crise do choque petrolífero. Não é do choque petrolífero essa crise, isso é o nome, como esta vão-lhe chamar a crise Covid, a anterior do subprime, e são crises de ruptura de superprodução de capital. Vejam bem, nós neste momento estamos no mundo a discutir uma crise económica que já todos dizem que pode ser do nível da crise de 29 ou pior, quando nós nunca produzimos tanto como produzimos agora. A produtividade nos últimos 40 anos aumentou mais de 500% por trabalhador. Como é que é possível? Os nossos trisavós sofreram na pneumónica, que matou dezenas de milhões de pessoas, não se sabe exatamente quanto, mas fala-se em números astronómicos, tem uma taxa de mortalidade superior a esta do Covid, e no entanto as pessoas não ficaram miseráveis. As pessoas estão miseráveis porque neste momento nós temos, a partir da década de 70, o capitalismo, para sobreviver a si próprio, às suas contradições, na década de 70 não o conseguiu fazer, em grande medida devido à Revolução Portuguesa e ao Vietnã, e portanto houve uma resposta política das classes trabalhadoras que servia de exemplo para o mundo. O presidente Gerald Ford nos Estados Unidos disse em 1975, nós temos dois problemas, Portugal e o Vietnã, porque Portugal tinha-se contagiado à Espanha, tinha levado à queda do franquismo, à queda da ditadura dos coronéis na Grécia, e portanto há impossibilidade de treinar as medidas neoliberais que tinham sido desenhadas por Hayek e outros durante e no pós-guerra. E portanto, o que é que nós temos verdadeiramente a seguir ao período dos anos 80? As reformas de Deng Xiaoping vão permitir entrar à escala mundial a duplicar a força de trabalho, que é os camponeses chineses, que passam a ser força de trabalho extremamente barata, que entra no mercado mundial, duplica e vai pressionar os salários do Ocidente para baixo. Os sindicatos todos no Ocidente, antes da queda do Muro de Berlim, não depois, eu saliento e faço essa longa discussão no meu livro Na Breve História da Europa, eu penso que é um equívoco dizer que a reestruturação do sindical se dá depois da queda do muro e por causa da queda do muro. Não é verdade. A verdade é que os sindicatos, quase todos, tirando o dos mineiros, na Inglaterra, não por acaso mais conhecido, que resistiu, quase todos se sentaram à mesa dos grandes governos e das instituições tripartidas chamadas concertação social, na Europa e nos Estados Unidos, e no Japão e em outros países, e disseram, sim senhora, nós vamos introduzir um plano massivo de reformas antecipadas e deixamos entrar trabalhadores precários. Venderam os filhos, literalmente, eu uso essa imagem entre aspas, os pais venderam os filhos, porque permitiram a entrada massiva de trabalhadores precários. Depois a consequência foi que os sindicatos foram perdendo pessoas, porque também não conseguem defender os trabalhadores precários. Ao mesmo tempo que se fez estes dois fenómenos, portanto, partir a força dos sindicatos que tinham saído fortíssimos do pós-guerra, arranjar uma nova fábrica do mundo na China. O terceiro fator é a explosão das dívidas públicas que é permitida com Bretton Woods, que é, a partir de agora é preciso emprestar dinheiro que não temos, dinheiro que não existe, porque deixa de haver ligação entre a banca comercial e a banca financeira. E a dívida pública não para de disparar. Entra em ruptura em 2008. Em 2008 o que fazem é produzir mais dinheiro, é mais gasolina na fogueira. E neste momento nós temos uma pandemia que não é muito letal face a outras muito mais letais que existiram no século XX. A SIDA foi mais letal. Estou a dizer, projeção de número de mortes. Até epidemias de sarampo, quer dizer, eu estive aqui a ler artigos de epidemiologistas. Esta não é uma das mais letais. Esta coloca-nos um problema que seria colocado em qualquer tipo de sociedade, que é o número de pessoas doentes ao mesmo tempo é uma pressão sobre os serviços de saúde, mas os serviços de saúde não estavam minimamente preparados. Aqueles que estão a lidar relativamente bem com a situação, que é o caso da Alemanha. Aqui o que nós temos são serviços de saúde eruditos, descapitalizados. De facto, houve uma industrialização dos serviços de saúde e uma utilização do financiamento público para financiar a dívida pública, esta tal dívida pública. E, portanto, nós chegamos a uma situação em que um vírus leva ao colapso como um dominó, como um castelo de cartas, e, portanto, é uma espécie de a volta do dumping social, quer dizer, aquilo que foi a grande aparência da saída do capitalismo, que era o modelo just in time da deslocalização produtiva, tornou-se o seu calcanhar daqueles. É curioso que o calcanhar daqueles é verdadeiramente um calcanhar daqueles que atinge o mundo inteiro. Porquê?
Porque, obviamente, que se a crise económica continuar no Ocidente, ela vai chegar também à China de volta, não é? Qual vai ser a consequência daquela que é a maior classe trabalhadora do mundo, organizada, sob uma ditadura, mas organizada, portanto ela não é uma classe trabalhadora, ela não é uma classe trabalhadora, por exemplo, que nós possamos comparar com o grau de informalidade da classe trabalhadora indiana. Nós estamos a falar de uma classe trabalhadora extremamente centralizada e com um grau de organização, o mesmo grau de organização que permitiu à ditadura chinesa impor trabalho por uma tigela de arroz durante tantos anos. Não tenho dúvidas nenhumas que dialeticamente vai ser utilizado pelos trabalhadores chineses para coletivamente se oporem à burocracia ditatorial chinesa, que hoje em dia é uma espécie de capitalismo barra ditadura barra uma economia de Estado, quer dizer, o que é a China também é uma grande discussão importante para se fazer. Portanto, o sistema de saúde português não é diferente, embora tenha algumas diferenças, nomeadamente a Revolução. A Revolução permitiu criar um sistema de saúde português com uma pujança e uma especialização extraordinária, criado em grande medida pelos médicos e depois pelos enfermeiros, mas primeiro pelos médicos. No National Health Service na Inglaterra, os enfermeiros tiveram mais esse papel, porque era o papel da guerra, da Segunda Guerra. Cá até foi o papel dos médicos na Guerra Colonial e sobretudo aqui nos movimentos, o movimento estudantil, etc. Criou um sistema de saúde extraordinariamente robusto, chegou a ser o 12º melhor do mundo, e isso permitiu, de facto, até agora o sistema de saúde português tem conseguido responder, também porque as medidas de confinamento social desse ponto de vista estão a resultar, mas levando a situações absolutamente escandalosas e escabrosas, como 15% dos infectados são profissionais de saúde, não têm seguro de risco, e ontem a ministra ofereceu contratação de enfermeiros por 6,5 € à hora, que são no Brasil 12, 24, 30 reais à hora. Portanto, é uma coisa obscena, de facto, é obscena, mas Portugal está a atravessar este período com um calcanhar daquilo enorme, que é a ausência de oposição crítica de esquerda. Existe uma oposição populista de extrema-direita, extremamente populista, que queria acabar com o Serviço Nacional de Saúde, de um partido neofascista, e depois todos os outros partidos estão mais ou menos na ideia de união nacional e salvação nacional. Portanto, nós não temos crítica, não se respira crítica, não se respira alternativa, mas há uma enorme unidade nacional em torno da figura do Presidente da República, que é de direita, do governo que é de esquerda, mas que é apoiado neste momento por quase todos os partidos nos decretos de estado de emergência, que, caso único na Europa, suprimem a possibilidade de haver greve, a participação dos sindicatos na legislação laboral e o direito de resistência. Isso está a levar as empresas a massivos despedimentos, está a levar as empresas a entrar em layoff mesmo com lucros, podem entrar em layoff e significa que os trabalhadores vão ser pagos pela segurança social, ou seja, pelas pensões, aposentadorias, como se diz no Brasil, e isto tudo com escassa oposição. Há de facto instituições sindicais, alguns intelectuais críticos com algum espaço público nos média, mas tudo isso é muito, alguns jornalistas também com espaço crítico, mas é tudo muito minoritário. O ambiente é um ambiente de união nacional que tem a ver com a herança da geringonça e da ausência de contraditório no país, que, se me é permitido, é muito doente numa sociedade como a nossa, em que os governos acabaram de cometer o maior erro da vida deles. Mas quanto a mim seria doente em qualquer sociedade, inclusive numa socialista. Eliminar a oposição e contraditório. Aliás, não acredito sequer numa sociedade socialista não haja oposição e contraditório. Só esclarecendo para quem não souber em casa, a geringonça é um nome popular que se dá ao governo de Portugal,
entre a centro-esquerda tradicional e a dita esquerda radical. Raquel, vamos lá. Vindo agora para o Brasil, vocês têm esse governo que se reivindica de esquerda. Nós temos um governo de clara inspiração fascista, que, aliás, muitas vezes nem disfarçado, né? Vimos o ministro da Cultura fazendo um pronunciamento aí, copiando o ministro nazista, literalmente. E nós temos, por exemplo, aí de volta na Europa, na Hungria, o Viktor Orbán conseguiu aproveitar essa situação dessa crise para dar um alto golpe e conseguir plenos poderes. Como a senhora enxerga a situação do Brasil? A senhora seria a favor do impeachment do Bolsonaro que está posto na Câmara, que foi proposto na Câmara, ou não? Porque esse é um tema que divide mesmo a esquerda brasileira. Olha, deixem-me dizer-vos em relação ao Brasil. Eu tenho uma longa ligação com o Brasil e uma dívida intelectual com o Brasil. Já dei muitas aulas, estive em muitos congressos, participei muito, tenho muito uma relação de afeto profunda. E o seu marido é brasileiro, certo? O meu marido é brasileiro, é verdade. E, portanto, a minha relação com o Brasil é intensa. De qualquer maneira, dizer-vos o seguinte: a primeira coisa é uma piada pronta. O Bolsonaro é uma espécie de salvação de todos os governos do mundo neste momento, porque todos os governos cometeram erros escabrosos e não conseguiram. A única solução que tiveram para um vírus pouco letal no início do século XX foi prender-nos a todos dentro de casa, porque tudo o resto para trás que podiam ter feito falhou e falharam. E eu sou a favor do confinamento, mas é preciso ressaltar que isto é uma medida extrema de quem falhou em tudo para trás e não é uma medida que vai ser isenta de grandes consequências sociais. É uma medida que vai servir para justificar uma crise económica que já estava mais do que engendrada. Nós já tínhamos taxas de juros negativas há 2 anos e um desaceleramento das principais economias do mundo, mas o confinamento vai ser uma ótima desculpa para dizer que é preciso despedir porque a culpa foi do vírus. Portanto, os governos erraram em tudo, mas depois aparece o Bolsonaro e os governos ficam todos legitimados, porque as pessoas pensam assim. Que legal, aparece assim para o mundo. Pior não pode haver. Não, eu fui ótimo. Eu não consegui prever nada, prendi toda a gente dentro de casa, não consegui resolver situação nenhuma, e no fim ainda vou dizer que a culpa da economia é deles estarem presos dentro de casa. Mas, vejam bem, não se chateiem comigo, porque olhem o Bolsonaro. Pronto, eu penso que o Bolsonaro é uma espécie de um alibi, porque de facto pior não há. Pior não há, mesmo, quer dizer, mesmo a coisa chegou a um ponto em que se põe o Trump ao lado do Bolsonaro, e pensa-se, mais vale o Trump do que o Bolsonaro. Quer dizer, isto é a política do mal menor, é uma tragédia, mas é verdade. Bom, como é que o Brasil chegou aqui? Eu penso que isso é o preço a pagar pelas políticas de esquerda que não são de esquerda. E, portanto, enquanto não se fizer uma reflexão profunda sobre o que é que o PT prometeu e o que é que o PT não conseguiu dar, e a gestão dessas desilusões nos setores mais fortes da classe trabalhadora brasileira, que é uma das maiores do mundo. Nós estamos a falar de 20 milhões de trabalhadores na classe trabalhadora organizada, não estou a falar do setor informal, etc. Há uma desilusão profunda que começou na reforma da Previdência e que atingiu os setores mais organizados e capazes da classe trabalhadora brasileira. Isso teve um impacto, quanto a mim, absolutamente devastador. Aliás, quando Lula é preso, a classe trabalhadora brasileira, há uma organização de sem-teto que consegue recrutar alguns milhares para irem para lá, para o ABC, mas a verdade é que a classe trabalhadora brasileira, que esteve em massa nas greves do ABC, nas greves e na luta das diretas já, etc., não esteve. A esquerda voltou-se nestes últimos anos, quando a classe trabalhadora brasileira, desiludida com o PT, foi para casa, a esquerda voltou-se para os setores marginais na sociedade, que no Brasil ocupam grande parte da classe trabalhadora brasileira, porque grande parte da classe trabalhadora brasileira não é organizada, é o chamado setor informal. Ou o setor... Passa-se é que esses setores, as lutas dos favelados e depois as lutas identitárias, etc., esses setores são muitos,
mas não são os setores de vanguarda que conseguem sustentar um processo de luta, na minha opinião. A Rússia tinha 170 milhões de pessoas, mas a vanguarda da Revolução Russa não foi o partido foi essencial, mas foram 3 milhões de operários organizados em fábricas com mais de 1000 operários. Ou seja, em 170 milhões havia 3 milhões que tiveram um papel absolutamente central. E, portanto, eu penso que a esquerda brasileira apoiou-se nos últimos anos nas chamadas lutas identitárias ou de género, etc., que não são mais do que a assunção de que a sua classe, que tem força para mudar as coisas, foi para casa desiludida. E eu penso que é isso, é essa desilusão da classe trabalhadora organizada no Brasil que abriu portas a que, eu vou dizer isto diretamente, não é possível um monstro como Bolsonaro chegar ao poder e manter-se no poder, a não ser que a classe trabalhadora organizada, estou a destacar organizada, esteja completamente fora da política. Portanto, não é possível. Porque, veja bem, eu vou traduzir isto em palavras. Uma coisa é atacar uma favela informal, onde ainda por cima as relações depois com estados paralelos, etc., são frágeis. Outra coisa é atacar uma fábrica da Embraer. A fábrica da Embraer então, para mim, o problema central está na desilusão. Agora, por isso é que eu tenho tanto respeito pelos sindicatos portugueses combativos, que há cada vez mais, porque eu penso que se a classe trabalhadora vai para casa em Portugal profundamente desiludida com o sindicalismo clássico da geringonça, afeto à CGTP e à UGT, nós rapidamente abrimos portas a soluções de tipo Bolsonaro e não pensem, creio eu, não pensem que é o nível médio de cultura no Brasil que justifica um ignorante como o Bolsonaro no poder. Hitler era um buçal, um ignorante, um idiota e maluco, objetivamente. E a classe trabalhadora alemã era toda alfabetizada no final do século XIX. Portanto, é o país do Wagner, não, que aliás é amplamente usado pelo nazismo nas derivas nacionalistas. Portanto, para mim não há uma relação automática entre nós não estamos mais protegidos de ter um Bolsonaro em Portugal porque vamos mais a concertos de música clássica. Nós só vamos estar protegidos de ter um Bolsonaro em Portugal se houver mais confiança nos setores organizados da classe trabalhadora. O problema é que quando eu digo isto as pessoas pensam operários, mas já não há operários. Bem, primeiro, em Portugal quase 20% da população trabalhadora é operária. Segundo, eu acho que os médicos são operários. Não sou eu, são as estatísticas. 86% dos médicos são trabalhadores por conta de outrem. Os enfermeiros, os professores. Nós temos uma classe trabalhadora mais culta, mais qualificada, mais diversificada, mais heterogénea, mas é tudo gente que vive do trabalho. E é essa gente que tem que ser a nossa esperança, e quanto a mim no Brasil também, ou seja, tem que se olhar para os setores organizados da sociedade e confiar nesses setores. É a minha, e aqui o mesmo, quer dizer, não estou, aqui há muito esta ideia de os operários são brutos, são ignorantes, quer dizer, eu vejo no terreno, nós a partir do Observatório para as Condições de Vida temos muitos projetos em muitos setores do mundo do trabalho em Portugal, motoristas, maquinistas, Volkswagen, estivadores, professores, médicos. Temos uma quantidade de estudos em que utilizamos um modo de sociologia que remete muito aos inquéritos, l'enquête ouvrière do século XIX e vai até ao Bourdieu. Portanto, nós temos uma espécie de radiografia dos trabalhadores em Portugal ao detalhe. Quantos são? Têm filhos? Não têm filhos? Onde é que trabalham? Burnout, salários, turnos. E eu
graças a este trabalho maravilhoso, contacto muito com os trabalhadores e vejo o governo fazer as maiores barbaridades e os trabalhadores que não são escutados a ter as propostas mais corretas, sensíveis, normais. Eu confio muito nas pessoas que vivem do trabalho, muito mesmo. Aliás, aqui, quando começou a pandemia, o governo não sabia o que fazer. As pessoas é que decidiram ir para casa. A quarentena foi imposta pelos portugueses ao governo. O governo, ao princípio, não queria fazer. E reuniu-se e houve um Conselho Nacional de Saúde Pública que foi contra o confinamento, contra o encerramento das escolas inicialmente, depois do confinamento acabaram todos por ser a favor e impô-lo e pedi-lo, e vi os trabalhadores terem propostas, e vi o Serviço Nacional de Saúde ser reorganizado pelos médicos. Os médicos é que numa semana puseram o Serviço Nacional de Saúde, é que disseram, temos estas camas ali, aqueles ventiladores acolá, precisamos deste turno de enfermeiros ali, e fizeram isto tudo sem máscaras e sem proteção. Isto não nos mostra a imensa capacidade que os trabalhadores têm de organizar a vida em sociedade. E é curioso que as pessoas têm sempre a sensação de que sem os governos não são capazes de fazer nada, mas quando são colocadas em situações extremas, descobrem elas próprias que elas sabem organizar, não têm os meios, muitas vezes os meios materiais e financeiros. Um médico não tem o acesso ao crédito para mandar vir os ventiladores, mas de resto o médico sabe fazer tudo melhor que qualquer governante. Sim. Bom, mas vamos lá, objetivamente, com relação a como lidar com o louco que nós temos na presidência, perdão, a senhora apoia a derrubada por impeachment ou não? Eu não estou dentro dessa discussão, não estou dentro dessa discussão. Se me permite, num tom anedótico, eu apoio que o Bolsonaro seja derrubado de qualquer daí. Se puder ser tirado com lutas sociais, vai ser muito mais saudável para os brasileiros, mas eu neste momento não estou dentro da discussão do impeachment, imagino que seja uma discussão que inclui grande debate tático, eu não a segui de todo e por isso é que não estou a responder, não estou a fugir a ela, eu não sei mesmo qual é o debate tático que se passa na esquerda neste momento sobre o impeachment, mas enfim, tirem-no. Certo, vamos ouvi-la, por favor. Certo, nós temos visto no Brasil grande parte da centro-direita que apoiou o Bolsonaro agora se voltar contra ele, inclusive pelas medidas insanas que ele tem tomado, tem sido contra o isolamento, tem pedido que nós voltemos todos ao trabalho e tal. Eu acho muito interessante ver essa direita liberal que tolera o fascismo se voltar contra ele na hora que é conveniente. Como deve ser a posição da esquerda em meio a esse, nem sei se eu posso chamar de conflito, mas enfim, a direita liberal tem condições mínimas digamos, de se opor à barbárie ou não? Eu creio que não, por aquilo que eu referi sobre o que é que significa historicamente o período neoliberal, mas eu gostava de salientar uma questão. Eu penso que a esquerda tem que definir as medidas do confinamento e as medidas de saúde pública em moldes diferentes da direita. O nosso papel deve ser mais educar e não proibir, deve ser dar a conhecer direitos e deveres e não aterrorizar, deve ser defender a quarentena, mas que as pessoas participem, façam parte dessas decisões, como aliás aconteceu em Portugal, em grande medida é o povo português que decide a quarentena contra o governo, ou seja, já que se chegou a esta medida, já que nos trouxeram este beco sem saída por agora da quarentena, que a população seja envolvida nisso. E penso que a outra medida de esquerda é defender que não sejam usados os estados de exceção para impor medidas ditatoriais sobre as classes trabalhadoras, que isso está a ser feito em muitos países aqui, por exemplo, com a suspensão do direito à greve. Mas o que é que o direito à greve tem a ver com o combate, suspensão do direito à greve com o combate a um vírus? Justamente, quer dizer, isto não se consegue explicar a uma criança de 5 anos. Isto é obviamente o exercício de um Estado musculado contra os seus trabalhadores que estão a ser despedidos em massa. E penso que se devia ter mais políticas de mitigar, agora não se pode usar muito esta palavra, mas de diminuir o impacto
do confinamento, em vez da polícia andar a gritar na rua com as pessoas, que as câmaras levassem psicólogos, um músico, um ator de carrinha pelas casas, pelas ruas, a tentar animar as pessoas, a fazer qualquer medida de apoio, a levar apoio de saúde, de alimentação, etc. Mais cuidado e menos terror. Parece-me a mim que essa deve ser a nossa política. Certo.